Vamos para a palavra, Mateus capítulo de número 21, quero que você me acompanhe aí. Mateus capítulo de número 21, eu quero ler com você alguns versículos aqui deste capítulo. Quero começar a partir do versículo de número 1, a palavra. Eu vou pedir que você vai fazer uma coisa agora. Esse pedido não vai ser para todo mundo, vai ser só para alguns. Eu vou pedir que todos fechem os olhos, por favor, fechem os olhos bem rápido. E eu vou pedir que, para você que veio para cultuar ao Senhor, se você entender que é uma forma de honrar a Deus, não mexendo no seu celular neste momento para qualquer outra coisa, eu quero lhe pedir, faça isso, que Deus vai ser glorificado na sua atitude. Faça isso e não perca a oportunidade de cultuar ao Senhor com as suas atitudes, com o seu coração contrito voltado para Ele, em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião: eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Amém. Quem pode dizer amém pela palavra de Deus? Muito bem, o tema da nossa palavra de hoje é montado em um jumentinho. Esse é o tema da nossa palavra de hoje, montado em um jumentinho. Queridos, esse texto aqui, o título dele é muito conhecido, esse texto, no meio evangélico, como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Esse é um texto muito conhecido, mas tem algumas coisas aqui muito importantes a nível de informação, que eu quero compartilhar com você aqui, que é muito interessante, este momento aqui da história do ministério de Jesus. É muito interessante este momento aqui, em que diz a Bíblia que ele chega neste lugar chamado Betfagé. É muito interessante isso aqui, mas pegue isso aqui comigo. Segundo a Talmud, o que é Talmud? A Talmud é um conjunto de 63 livros, onde estão escritos os preceitos básicos das tradições, dos costumes e das leis e das doutrinas judaicas. E a Talmud, segundo a Talmud, o que ele diz? Na Talmud diz que Betfagé, em hebraico, significa casas dos figos, e era uma pequena vila situada a cerca de 1 quilômetro a leste de Jerusalém e na encosta do Monte das Oliveiras. Por que é importante destacar isso aqui? Porque neste lugar, Betfagé, que ficava nesse meio aqui, entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras, exatamente neste lugar, Jesus para e Jesus chama 2 dos seus discípulos e os envia para que eles possam ir até a aldeia mais próxima e lá pegar a jumenta e o seu jumentinho, ok? Por que é importante destacar isso aqui? Porque aqui deu início a última semana do ministério terreno de Jesus. Esta seria a última entrada dele em Jerusalém.
Era exatamente aqui está começando a última semana do ministério terreno de Jesus. Então é muito interessante que ela destaca isso aqui para nos mostrar sobre a importância disso aqui. E eu tenho algumas coisas que eu quero compartilhar com você interessantes a respeito disso aqui. Ele entrou montado em um jumentinho. E qual o motivo dele ter escolhido um jumentinho? Poderia ter entrado de alguma outra forma. Só que o texto, você percebeu na leitura que o texto ele nos revela que isto aqui era cumprimento de profecia. Mas também é importante a gente entender uma coisa, que o jumento, naquela época, ele não era apenas usado como um instrumento de carga, como alguém que servia no trabalho secular, mas o jumento também, ele era um animal que prestava, vamos usar esse termo, prestava também serviços religiosos. Então Jesus aqui, ele está usando esse jumentinho também como alguém que era útil de acordo com a própria tradição e que ele poderia ser usado para algo religioso com esse fim de alguém que está conduzindo Jesus Cristo até a entrada de Jerusalém, ok? Mas indo em frente, nós percebemos duas profecias aqui do Antigo Testamento que vem dar um embasamento, uma força para isto aqui que está acontecendo, essa entrada, como eu falei no início, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Em Isaías capítulo 62, versículo 11, escute o que está escrito: eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras, dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa e diante dele o seu galardão. Isto aqui era um anúncio, um pré-anúncio deste dia que iria acontecer, desta entrada gloriosa e triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Mas também, neste texto aqui, Mateus, ele faz menção do que está em Zacarias, capítulo 9, versículo de número 9, que diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então aqui, ao mesmo tempo que ele está usando um animal que poderia ser usado para fins religiosos, Jesus, ao escolher montar em um jumentinho, ele estava literalmente permitindo que a palavra que Deus havia dado lá atrás por intermédio dos profetas se cumprisse na vida dele. Jesus, ele é alguém que cumpre literalmente as escrituras. Quando você estiver lendo com calma o Evangelho de Mateus, eu quero lhe lançar um desafio. Qual? Vá marcando quantas vezes você vai encontrar no Evangelho de Mateus mais ou menos esta declaração: e isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta tal. E isto aconteceu para que se cumprisse. Eu acho tão tremendo porque você vai ver se repetindo várias vezes. Para mim, você sabe o que isso significa? É como se Deus estivesse usando os evangelistas, estivesse usando os apóstolos para escrever. Escreve aí, porque o meu filho, ele não veio à toa, o meu filho, ele não veio transgredindo nenhuma lei, ele veio dentro de um propósito, foi profetizado a vinda dele, e o que está acontecendo é cumprimento da profecia. Escreve aí, isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta, e aí na pessoa de Jesus Cristo está se cumprindo tudo aquilo que foi profetizado da parte do Senhor por intermédio desses homens. Aí você poderia me perguntar: pastor, então ele entrou para que se cumprisse as escrituras? Sim, mas eu queria ler um pouco. Tem algo muito interessante aqui que eu quero compartilhar com você, que Jesus, eu falei que ele usa esse jumento, né, e vai em cima dele até Jerusalém. Mas tem algo aqui, um fato aqui interessante aqui que eu quero chamar a sua atenção. Você sabia que todo jumento, ele carrega em suas costas uma marca singular? Você não estava no culto da manhã aqui não, né? Brincadeira. Não, mas você sabia que todo jumento, ele tem uma marca peculiar que ele carrega consigo? É dele mesmo, não é alguém que colocou, é dele mesmo essa marca. Todo jumento, ele tem nas suas costas uma cruz. Foi assim a cara de alguns de manhã também, parecida com a sua. Mas eu quero que você dê uma olhada para essas imagens aqui. Olha, dá uma olhada aí.
Quando eu vi isso, eu fiquei impressionado. Porque para a maioria de nós, infelizmente, o jumento é só um animal de carga, que quando vence o prazo de validade, você viajando pelas nossas BR estradas aqui do nosso estado, você vai ver aquele jumento solto na beira da estrada. Deixei de ser útil, agora o meu dono me soltou para eu morrer. Não é mais ou menos assim? Enquanto está saudável, né, ele está lá sendo utilizado. Mas se esses jumentos de hoje pudessem falar como aquela jumenta lá de Balaão, eu acho que eles iriam dizer para muitos de nós: hoje vocês estão me desprezando, mas eu quero dizer lá que o nosso descendente lá atrás carregou o vosso mestre sobre os ombros. Se ele pudesse falar, ele ia trazer essa mensagem para a gente. Né? Mas até então eu nunca tinha parado, confesso para vocês, para olhar isso, para tentar. Tem outras imagens que, se você for ver, aparece fotos assim, imagem de cima, que você vai ver literalmente esse formato de uma cruz, a parte comprida acompanhando o corpo dele, e esse braço traçando, cortando o corpo dele. Queridos, isso aqui, eu quero passar para vocês algo aqui que eu acho muito interessante dentro disso aqui, e que eu quero compartilhar com você. O próprio Jesus, ele está montado em um jumento que tem também esse desenho de uma cruz nas suas costas também. Ele também está montando o jumento assim. Jesus, ele não estava, escute isso aqui, Jesus, ele não estava indo em direção a Jerusalém para ser coroado como um rei. Se bem que a profecia, tanto de Isaías quanto de Jeremias, da parte do Senhor para o seu povo, era que Sião, Jerusalém, deveria exultar, porque o seu rei estava chegando. Mas apesar dele ser o rei de Israel, você sabe comigo por intermédio das Escrituras que, infelizmente, ele não foi recebido como tal. Ele não foi tratado como tal. Jesus sabia quem ele era. A palavra afirmava quem ele era. As profecias estavam apontando para isso. E como eu estava falando hoje de manhã, você sabe, uma das coisas que entristece muito o meu coração é saber que os fariseus, que os saduceus, que os escribas, os doutores da lei, eles tinham nas mãos o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Eles tinham nas mãos a Torá, eles tinham nas mãos acesso às Escrituras, e as Escrituras testificavam a respeito de Jesus. Como certa vez Jesus disse para eles: vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nelas as palavras de vida eterna. E ele disse: são elas que testificam a meu respeito, contudo vocês não querem vir a mim para ter essa vida. Então isso que me entristece, porque eles tinham conhecimento, eles sabiam que em Cristo a palavra estava se cumprindo, mas infelizmente seus corações estavam endurecidos para aceitar aquilo. Eles eram orgulhosos demais para aceitar um rei montado em um jumento. Infelizmente isso é muito triste. Porém a profecia diz: eis aí vem o teu rei montado em um jumento. É dessa maneira que eu estou o enviando para vocês. Entende? A profecia dizia isso. Eles sabiam que era assim, sabiam, mas eles não se rendem a isso, eles não se submetem a isso. Jesus Cristo, ele é o rei de Israel. E na versão interessante, na versão a Bíblia King James, o próprio Jesus, ele usa a expressão Senhor, que é aquele nome impronunciável por Israel. Senhor, Senhor de Israel, como um título divino. E Mateus, ele fez uso das profecias registradas na Septuaginta, ou seja, que é o Antigo Testamento em grego, para mostrar que a maioria do povo havia compreendido que Jesus era mesmo o rei Messias prometido por Deus. E eles não estão aqui fazendo uma encenação. Quando chega o jumentinho, eles tiram as suas vestes, diz a palavra, eles colocam sobre o jumento, sobre a jumenta, eles pegam as suas vestes e folhas de palmeiras, e eles vão estendendo pelo caminho por onde Jesus vai passar. Eles estão de fato reconhecendo quem é Jesus, que Jesus era o enviado. Eles estão de fato reconhecendo quem era Jesus. E as palavras da multidão qual eram? Hosana
ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Talvez, não sei, não quero lhe julgar, mas talvez você nunca parou para pesquisar o significado da palavra hosana. Porque eles estão aqui dizendo hosana ao rei, hosana ao filho de Davi, hosana nas maiores alturas. Mas o que eles estavam dizendo para Jesus? O que significava essa expressão? Escute, a palavra hosana no grego é yasha, que significa, tanto em latim como em hebraico e no grego, significa salva-nos, te imploramos, ou te imploro, salva, Senhor, por misericórdia. É isso que eles estão dizendo para Jesus. Hoje a palavra hosana, ela virou canto, né? A gente canta, pode ver vários cantos que se você for parar para ver, hosanas nas maiores alturas, cantamos várias canções que incluem esta palavra. Ela se tornou uma expressão de louvor a Deus. Mas eu quero que você pegue o significado dessa multidão que está acompanhando, aqueles que estão na frente, aqueles que estão atrás, todos a uma só voz. A Bíblia diz que era a multidão que estava clamando a ele, que estava dizendo a ele: hosana ao rei, hosana nas alturas, hosana ao que vem, bendito que vem em nome do Senhor. Eles estavam dizendo: Senhor, nos salva, nós te imploramos, salva-nos, por tua misericórdia nos salve. Era este que era o clamor deles através destas palavras, destas declarações. Mas escute isso aqui: apesar de Jesus Cristo ser o rei de Israel, ele sabia que ele não estava indo ali para ser coroado como um rei com uma coroa real. Apesar desse reconhecimento, Jesus ele não se deixou levar pelo clamor de toda a multidão. Ele sabia que ele estava entrando em Jerusalém. Ele sabia que ele estava vivendo a sua última semana do seu ministério terreno. Ele sabe que ele está entrando lá, mas não tem ali súditos com uma veste real para lhe vestir, com um trono onde ele iria se sentar e com uma coroa real para coroá-lo. Ele sabia que ele não seria recebido ali dentro desta forma. Ele sabia disso. Ele sabia que ele iria para lá e ele seria coroado com uma coroa de espinhos, e depois ele seria rejeitado totalmente e crucificado em uma cruz. Jesus ele tinha consciência disso. E essa é uma das coisas mais lindas que eu vejo em Jesus. Porque embora ele sabendo que o pior ainda estava por vir, mas ele tinha paz em ir naquela direção, porque ele sabia que na medida em que ele ia se aproximando do pior aos olhos dos homens, ele estava cada vez mais se colocando no centro do propósito e da vontade de Deus. Uma vez Pedro, você lembra quando Pedro tem a revelação? Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, Jesus pergunta para os discípulos: quem a multidão, quem o povo diz que eu sou? Aí ele diz: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, existem outros que dizem que tu és um dos profetas que ressurgiu dentre os mortos. E Jesus pergunta para os discípulos: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí diz Pedro: tu és Simão Barjonas, eu te digo que não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. Aí escute, pouco depois, se você for seguir a leitura, você vai ver que Jesus começa a falar para os discípulos: olha, é necessário que o Filho do Homem, ele seja entregue na mão dos pecadores, ele seja maltratado, e ele seja crucificado e morto, e ao terceiro dia ressuscite. O mesmo Pedro que tem essa revelação de quem é Cristo, agora ele já está diante de Jesus dizendo: mestre, não fale tal coisa, isso nunca vai acontecer com o Senhor não. Tipo assim, o Senhor está bem? Pare com isso, o Senhor não vai morrer não vai acontecer nada disso com o Senhor. Aí Jesus tem que olhar para ele, porque Pedro está debaixo de uma influência maligna. Tem que olhar para ele e dizer: para trás de mim, Satanás, porque tu não cogitas das coisas do Senhor. Então, em um momento que o inimigo quis usar um próprio discípulo dele para tirá-lo do propósito, ele repreende e ele diz: eu estou indo para lá, e nada vai me impedir de viver e cumprir o propósito para o qual eu vim. Eu vim para cumprir um propósito, e eu vou até o fim, custe o que custar.
Ele está indo determinado. A multidão estava clamando: salva-nos, te imploramos. Escute, é isso que a multidão, na medida em que ele vai caminhando para Jerusalém, ele vai caminhando para o centro do propósito de Deus, a multidão que vai o acompanhando diz: Hosana, está dizendo: salva-nos, nós te imploramos, por misericórdia, nos salve. Escute o que eu quero lhe dizer aqui. Ele estava indo para a cruz justamente para salvar. Imagina a multidão dizendo: nós te imploramos, salva-nos. Imagina Jesus dizendo: eu preciso ir para a cruz, porque se eu não for para a cruz não tem salvação para vocês. Então ele está indo para a cruz para ser de fato o Salvador aprovado pelo nosso Deus. Ele está indo para a cruz com este propósito. Então ela está clamando: salva-nos, te imploramos. Ele estava indo para a cruz justamente para salvar, para dar a vida pelos meus e pelos seus pecados, exatamente por isso, para nos salvar. Para nos salvar. Ao entrar em Jerusalém, Jesus estava indo em direção à sua cruz. Mas não apenas isso, ele estava montado em uma cruz. Lembra, jumentinho? Ele não está apenas indo para ser crucificado na cruz. A própria cruz, sobre a costa do jumentinho, ela já estava dizendo claramente: eu estou conduzindo você para que você seja crucificado. Vai estar acontecendo isso, vai estar se cumprindo. Então ele está indo, sendo conduzido dessa forma. Queridos, eu estava fazendo uma pesquisa bem rápido. Você sabe que em todo o mundo 22% dos países ainda são governados por reis, por imperadores, ainda são governados por ímeres, por sultões, e parte deles exercem essa função com poder absoluto. 22% dos países. Por que eu estou lhe falando isso? Com eles, o que de fato acontece com eles? Eles são tratados e recebidos pelos seus como tais, segundo aquilo que de fato eles são. Eles são tratados como reis, são reverenciados como reis, eles são respeitados como reis, eles são aclamados como reis. Mas quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para Jesus, Jesus não estava indo em um trono, e nem ele iria se assentar em um trono em Jerusalém. O próprio jumentinho estava simbolizando a sua própria cruz, onde ele seria crucificado. O próprio jumentinho está indicando isso. Mas eu quero que você preste atenção no que a palavra ela nos diz aqui. Hebreus capítulo 2. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 10. Escute. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoassem por meio de seu sofrimento, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Eu vou ler uma outra versão aqui, o mesmo texto. E era justo e conveniente que Deus, de quem tudo provém e por meio de quem tudo existe, permitisse que Jesus sofresse. Diga assim comigo: Deus permitiu que Jesus sofresse. Olha aqui para mim, eu vou mais além. Deus não apenas permitiu que Jesus sofresse. Você sabe o que Isaías diz, Isaías 53? Que agradou a Deus moê-lo, fazendo-o enfermar. Aí de repente você poderia me perguntar, né? Meu Deus, pastor, que pai é esse? Segura aí que a gente já vai chegar lá. Continue caminhando comigo aí. Vou repetir o texto. E era justo e conveniente que Deus, de quem tudo provém e por meio de quem tudo existe, permitisse que Jesus sofresse, porque ao fazê-lo, ele estava levando filhos à glória.
ao sofrer, ele estava fazendo isso porque ele precisava fazer para levar os seus filhos à glória. Porquanto, por meio do sofrimento, Jesus tornou-se perfeito como autor da salvação deles. Vou passar mais adiante, Hebreus capítulo 5, versículo 9. Olha o que está escrito em Hebreus 5, 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Deixa eu ler na outra versão aqui. Foi depois dessa experiência, quando ele provou que era perfeito, que Jesus se tornou o doador da salvação eterna a todos os que lhe obedecem. Olha aqui para mim, queridos, Jesus ele precisou provar que ele era de fato aquele que Deus havia escolhido para ser o salvador da humanidade, porque outros já tinham vindo, outros estavam existindo na época dele e muitos outros já vieram. Então ele precisava provar, por meio do sofrimento, que ele era de fato aquele que Deus havia escolhido para ser o autor da minha e autor da sua salvação. Guarde isso, era necessário que assim acontecesse. Agora, Cristo ele precisou provar por meio de seu sofrimento que ele poderia de fato ser o autor da minha e da sua salvação. Agora, por que era necessário isso? Porque Deus, como justo juiz, ele precisava punir os transgressores. Porque olha aqui para mim, se Deus não punisse o transgressor, Deus não era um Deus justo. Porque ele, como Deus justo, ele tinha e tem a obrigação de praticar a justiça. Então toda transgressão merece um justo castigo. Então eu e você, como transgressores, nós merecíamos um justo castigo. Mas aí o que acontece? Cristo ele entra em cena. Pai, eu recebo sobre mim o castigo que era deles. Eu aceito o castigo que era para eles, eu aceito sobre mim. Ele está escolhendo sofrer, ele está escolhendo receber a penalidade. Isaías vai dizer: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Estava sobre ele. Que nós não temos ideia do que é isso. Às vezes a gente não para nem para refletir o que isso significa. As escrituras nos dizem que dura coisa. Aí parece que você vai colocar em jogo se Deus é amor ou não. Mas eu vou lhe dizer assim mesmo. A palavra nos diz: dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por quê? Paulo ele diz: olha, não me ignore a bondade e nem a severidade de Deus. Não me ignore. O Deus que é bom, ele também é severo no cumprimento da sua justiça. Quem está me acompanhando aqui, gente? Você entende? É dessa forma que ele vai cumprir de fato a justiça dele. Mas só que a absolvição ela chegou para nós porque alguém assumiu a culpa. Gálatas capítulo 4, versículo 4, Paulo vai dizer: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. O que ele estava dizendo? Foi vivendo debaixo da lei que nós nos tornamos transgressores, nos tornamos culpados. Aí Cristo ele vem, aonde é que ele nasce? Debaixo do regime da lei, não fora, debaixo do regime, para que nele se cumprisse a lei, para que ele pudesse obedecê-la 100%. Aí você sabe o que é mais tremendo nisso tudo? Jesus obedece a lei 100%, e no final de tudo, ele assume a culpa como se fosse o transgressor na história. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, isso é demais, gente. Ele obedece em tudo, aí no final ele diz: Pai, eu sou o culpado.
Por causa deles eu me torno culpado, por causa deles eu aceito a culpa, por causa deles eu aceito o castigo, por causa dele eu aceito a morte, porque está escrito: maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Ele se tornou maldição em meu e em seu lugar. E aí Paulo vai dizer, quando ele está escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14: o escrito de dívida que era contra nós foi cancelado. Foi cancelado. Eu vou lhe dar um conselho. Posso dar um conselho para você? Isso serve para mim também. Não compareça diante de Deus sem Jesus Cristo. Quem entendeu o que eu estou falando aí? Não compareça diante de Deus sem Jesus Cristo. Porque comparecer sozinho é dizer: Pai, eu não aceitei o que Ele fez por mim, e eu estou querendo prestar conta com o Senhor pelas minhas transgressões. Mas comparecendo com Ele, lembra, Vitor? Eu estou aqui, mas Ele pagou por mim. Eu estou aqui, mas Ele morreu por mim. Os meus pecados Ele levou, Pai, está aqui, é por causa dele que por causa dele que eu consegui chegar aqui. Sozinho não dava não, mas Ele está comigo. Ele pagou meu preço, Ele cancelou a minha dívida, e por causa da obra dele, eu estou aqui diante do Senhor para viver a tua vida eterna, a tua salvação eterna. É isso que nós observamos, é isso que nós vemos através da obra maravilhosa de Jesus Cristo. Com muito amor, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: não compareça diante de Deus sem Jesus Cristo. Por que, pastor? Porque em Romanos capítulo 4, versículo 25, ouça o que está escrito. Paulo diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, olha aqui para mim, isso aqui é um negócio muito louco aqui. Pega isso aqui comigo. Se você for ver na antiga aliança, e o escritor aos Hebreus ele fala sobre isso, o que ele fala? Ele vai falar que o sumo sacerdote, de acordo com a lei, de acordo com a determinação de Deus, ele deveria entrar uma vez por ano. Diga, uma vez por ano. Ele deveria entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, levando o sangue de um animal que foi morto, sem defeito algum. E ele iria entrar no Santo dos Santos para apresentar esse sangue desse animal que foi sacrificado. E esse sangue seria para perdão dos seus pecados e para o perdão dos pecados de todo o povo. Se ao oferecer ele saísse de lá vivo, pegou a mensagem aí? Porque se Deus não aceitasse, ele nem ia sair vivo de lá, gente. E ninguém iria poder entrar lá para pegá-lo. Se você for ver nas escrituras, ele entrava com uma cordinha amarrada. E ainda tinha um sinozinho que fazia sinal de que ele está andando, está vivo. Ele está se mexendo, está vivo lá. A coisa está acontecendo lá. Aí ele oferecia, quando ele saía, imagina que alívio, em primeiro lugar para ele. Mas depois para todo o povo. Agora pegue isso aqui, escute. Ele está levando o sangue de quem? Me ajude aí, ele está levando o sangue de quem? De um cordeiro, de um animal. Agora olha aqui, pega isso aqui comigo, olha o que a palavra diz. Paulo diz que ele foi entregue por causa das nossas transgressões, morreu por causa dos nossos pecados, amém? Mas está escrito que ele ressuscitou por causa da nossa justificação. O que significa a palavra justificação? É chegar àquele ponto em que Deus vai olhar, por causa do que ele fez, dizer: olha, eles foram absolvidos, perdoados, não tem mais culpa. Ok? Mas olha aqui para mim, pega isso aqui, escute. Ele morre por causa das nossas transgressões, mas a Bíblia diz que ele ressuscita por causa da nossa justificação. Aí imagina Jesus, ressurreto, Santo dos Santos, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele chega lá: Pai, eu estou aqui para oferecer o meu sangue
em favor deles. Porque a ressurreição dele foi por causa da minha e da sua justificação. A morte foi por causa da transgressão. Mas se ele só morresse e não ressuscitasse, não valeria. Era necessária a ressurreição para que nós pudéssemos ser justificados. E a justificação ela aconteceu por intermédio do sangue, por intermédio do sacrifício, por intermédio da obra completa dele na cruz do Calvário. Amém? Morte e ressurreição dele. Ele morre, mas ele ressuscita para que por intermédio da obra dele nós pudéssemos ser de fato absolvidos. Diga assim comigo: o Pai recebeu o sacrifício de seu filho. Agora, quem assistiu o filme Paixão de Cristo de Mel Gibson? Quem já assistiu? Não, levante a mão, não vou brigar com você não, levante a mão, tá? Pode dizer, quem já assistiu o filme? Eu já assisti. Olha aqui para mim, é uma opinião minha, é o filme que eu já assisti que mais retrata aquilo que a palavra fala a respeito de Jesus Cristo. Por que, pastor? Olha o que diz a palavra, deixa eu ler bem rápido, não está aí, escute. Isaías 52:14. Mas muitos ficarão espantados quando o virem. Eles verão o meu servo coberto de sangue, com suas feições completamente deformadas, a ponto de nem parecer mais gente. Aí você passa para o capítulo 53, versículos 2 e 3. Aos olhos de Deus, ele era um pequeno ramo, brotando de uma raiz em terra seca. Mas para nós, ele não tinha beleza alguma. Não havia nada em sua aparência que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi desprezado e rejeitado por todos. Ele era um homem que conhecia por experiência a dor e o sofrimento. Era como alguém que não queremos ver. Ele foi desprezado e não demos a menor importância para ele. Você sabe o que é alguém totalmente deformado na cruz? Alguém que foi, sabe, dilacerado, sabe, que foi a coisa mais horrível que a gente não faz ideia. Mas aquilo tudo representava o castigo pela transgressão da humanidade. Ele estava sofrendo no corpo o meu e o seu castigo, mas não apenas no corpo. Ele estava sofrendo na alma, porque a expressão dele foi: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Eu ouvi um dia um pastor dizendo: um dia Deus virou as costas para o seu filho Jesus, para que por intermédio do que ele fez, ele pudesse voltar o seu rosto para mim e para você. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Por um momento o Filho foi separado do Pai, para que nós pudéssemos, por intermédio do sacrifício dele, ser reconciliados com Deus. Pudéssemos receber essa reconciliação maravilhosa que aconteceu por intermédio do sacrifício de Jesus. Mas eu devo considerar tudo o que ele fez, mas lembrar que após a sua morte no terceiro dia houve a grande ressurreição. Ele ressuscitou dentre os mortos. E eu vou pedir que você fique de pé, que eu quero contar uma história. Eu sei que alguns já me ouviram contando essa história, mas eu quero contar essa história e eu quero que você preste bem atenção nela. Olha aqui para mim, por favor. Me dê a sua atenção aqui. Eu ouvi uma vez uma história de um pastor contando, que eu nunca esqueci aquela história. E eu quero compartilhar com você, e eu espero que ela venha surtir no seu coração esse mesmo efeito. Aquele pastor estava contando que aconteceu um episódio no Velho Oeste, nos Estados Unidos, que um jovem, ele cometeu um crime. E o crime que esse jovem cometeu era um crime passível de morte. E ele foi condenado à morte. E foi marcado um dia exato em que ele seria
morto em praça pública por enforcamento. Só que aquele jovem, ele não havia cometido nenhum outro crime antes. Ele não tinha antecedentes criminais. Ele era uma pessoa boa, mas só que aqui foi um crime muito horrendo que ele cometeu, e por isso ele foi sentenciado à morte. Só que a população conhecia ele, sabia que aquilo não fazia parte da vida toda dele. E aí então a população decidiu interceder em favor dele junto ao juiz, para que ele perdoasse, para que ele fosse absolvido e não fosse morto por enforcamento. E eles começaram a interceder, pedir em favor dele, para que pedindo misericórdia, que ele não morresse. Aí o juiz, ao ver e perceber que a multidão estava clamando em favor daquele jovem, o juiz decidiu fazer uma coisa. O juiz decidiu dar uma oportunidade para ele. E o que o juiz fez? Preste atenção nisso aqui. O juiz tirou a sua beca, tirou a sua roupa e colocou um paletó completo, gravata bem arrumado, pegou uma Bíblia, e dentro daquela Bíblia ele colocou a carta de perdão daquele jovem. E ele desse jeito foi para aquela prisão, vestido como um pastor e com uma Bíblia. E ele chegou lá, chegou à porta daquela cela, e ele chamou a atenção daquele jovem. Ele disse: jovem, eu quero que você me dê um minuto da sua atenção. Eu quero falar com você, porque eu tenho algo muito importante aqui dentro para você. E aquele jovem, imaginando que era um pastor, que ia dar um sermão, que ia pregar para ele, o jovem olhou para ele e simplesmente disse: olha, vai embora daqui, porque eu não quero saber o que você tem para mim. Eu não quero saber aquilo que você tem para falar para mim. E ele insistiu e disse: jovem, por favor, é algo muito importante que eu tenho aqui para você. Eu quero que você me dê só alguns minutos da sua atenção. E disse: não, eu não quero saber, vai embora daqui e tal. E xingou, destratou aquele juiz, que aos olhos dele era um pastor. E aquele juiz foi tão distratado que ele tomou uma decisão: eu vou embora. E o juiz sai de cena, vai embora. Quando o juiz sai de cena, o carcereiro chega com aquele jovem na porta da prisão e olha para ele e diz: você é muito burro, você é muito ignorante. Você sabe quem era que estava aqui agora na porta falando com você? Era o juiz. E você sabe o que ele tinha dentro daquela Bíblia? Ele tinha a sua carta de perdão. Ele estava trazendo para você aquela carta. Você seria, através daquela carta, perdoado, e você não seria mais crucificado por enforcamento, não seria morto por enforcamento. Você agora perdeu. Parou ali. Chegou o dia do enforcamento daquele jovem. Ele de fato foi morto por enforcamento. Mas lá, antes dele ser enforcado, ele pediu uma oportunidade para falar. E eu quero que você ouça isso aqui que eu vou falar com atenção. Ele pediu oportunidade. Ele disse: eu quero falar algo aqui para todos que estão presentes aqui. Eu quero que você me ouça. Hoje eu vou ser crucificado, não por causa do crime que eu cometi. Eu vou ser crucificado por causa do perdão que eu rejeitei. Entenda o que eu vou lhe dizer aqui. Em certo sentido, ninguém vai para o inferno por causa dos pecados que cometeu. Infelizmente as pessoas vão para o inferno por causa do perdão que elas têm rejeitado. Porque o preço já foi pago, a obra já foi feita. Aprove a Deus castigar na pessoa de Jesus Cristo os meus e os seus pecados, para que houvesse um documento riscado. A dívida foi cancelada. A dívida foi cancelada.